Fala, meu povo, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos, professor Marcos Filho na área, junto com vocês novamente. E hoje estamos aqui para uma videoaula especial. Nós vamos aqui comentar, discutir e resolver as questões do Enem 2019, né? As questões que tivemos aí pela frente no domingo passado. E nós tivemos aí em torno de 17 questões de química, né? Algumas questões envolvendo interdisciplinaridades, com biologia e física, mas essencialmente 17 questões em que você usava ou utilizava de alguns conceitos químicos para resolver, né? 15 questões com química pura, digamos assim, uma questão tratando de um contexto com a parte biológica e uma outra questão tratando de um conceito com a parte de calorimetria em física, belezinha? Então vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz assim: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então ele deu aqui 3 corantes, né? Moléculas orgânicas, a gente pode ver, carbonos, hidrogênios, etc. E ele vai fazer a pergunta aqui, ó. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de. Então, o que ele quer, galera, é que você diga qual é a semelhança, digamos assim, dessas 3 moléculas que fazem com que essas estruturas sejam utilizadas para a utilização na utilização como corantes naturais. Fazendo aqui uma rápida eliminação, na letra E, ele fala da presença de carbonos sp3. E carbonos híbridos sp3 são carbonos que fazem o quê? 4 ligações simples. Então você já logo de cara descarta essa estrutura aí, porque o que você mais tem ao longo dos compostos aqui, são usados como corantes, são carboninhos de que característica? sp2. São carbonos que fazem uma dupla e 2 ligações simples, belezinha? Então, de cara você já descarta a letra E. Na letra D, você tem isso aqui, ó. Ligações duplas de configuração cis. O que significa configuração cis? Configuração cis é quando você tem uma ligação dupla entre carbonos, e aí os grupos de maior prioridade, eles vão estar de um mesmo lado das ligações duplas. Quando a gente vem aqui, por exemplo, nas moléculas, observa, pega um exemplo aqui de dupla. Você vai ver uma duplinha aqui, tem um hidrogênio nesse carbono, um hidrogênio nesse carbono. Quando você dá o corte, o plano imaginário, você vê que os grupos de maior prioridade, que são as sequências carbônicas, digamos assim, um está abaixo do plano e o outro está acima do plano. Logo estão em lados opostos. Então isso daqui confere o quê? A configuração trans. Nas outras estruturas você terá a mesma coisa, hidrogênio, hidrogênio, lados opostos trans, e aqui na primeira molécula a mesma coisa, belezinha? Então, letra D e letra E já estão fora de cara, a gente já descarta por esses conceitos aí. Da letra A até a letra C de casa, você tem características que, quando você olha para as moléculas, você de fato observa nelas. Por exemplo, átomos de carbonos terciários. Você encontra carbonos terciários nas estruturas citadas. Carbono terciário aqui na segunda molécula. Você também tem vários carbonos terciários. Na primeira molécula aqui também. Na segunda letra B, você vê cadeia ramificada. É o que também mais aparece nesses compostos. Ramificações, conforme você vê aqui, ó. Ramificação metil. Aqui embaixo também tem vários carboninhos. Aqui na última molécula. E então, cadeia ramificada, eu também observo essa propriedade nas 3. E na letra A ele fala de cadeia conjugada. O que significa cadeia conjugada? Conjugada, galera, também pode ser sinônimo de alternada. Quando eu vou ter alternância de alguma coisa aí. Nesse caso, você pode observar que você tem a alternância de ligações simples e duplas. Ligações simples e duplas alternadas no primeiro composto. Ligações simples e duplas também alternadas no segundo composto. E ligações simples e duplas alternadas
no terceiro e último composto. Ok? Vou colocar tudo. Então, da letra A e até a letra C, como eu havia falado, eu percebo que existem essas características nos três compostos. Porém, o que ele está me pedindo é uma característica que seja compatível à característica das moléculas serem usadas como corantes naturais. O que é que significa a sua utilização como corantes naturais? Que essas estruturas aí, macroscopicamente, elas apresentam, se elas são identificadas pela presença de cores. E aí, quando uma substância é identificada pela presença de cores, isso daí tem a ver com um processozinho de absorção de energia. Ou seja, uma molécula, quando, por exemplo, uma substância emite cor não, a presença na coloração vermelha, um líquido vermelho, um corante vermelho. Então significa o quê? Que essa molécula, essas estruturas correspondentes a esse líquido, elas absorvem todas as cores do espectro visível, menos o vermelho, que é a que ele está emitindo. Um líquido que seja cor azul, você enxerga pela coloração azul. Então significa o quê? Que essa substância ela absorve todas as substâncias, todas as cores do espectro visível, menos a azul, que é a que ela está liberando, digamos assim, ela não está absorvendo. Então a característica que faz com que essas substâncias absorvam cores do espectro visível e devolvam outras cores para os nossos olhos enxergarem, é a presença de quê? É a presença, vou colocar aqui no cantinho, é a presença de ligações π, que estão presentes nas ligações duplas. Então, as duplas conjugadas é que vão conferir essa característica das estruturas serem usadas como corantes naturais, ou seja, elas vão se apresentar no cotidiano sobre a forma de cores, belezinha? Então, a letra A seria a nossa resposta. Uma questão aí que tem o seu grau de dificuldade relativo, digamos assim, justamente por conta dessa aplicação que são as cores. A gente teria que lembrar do uso químico, digamos assim, delas, que é através da utilização, através da possibilidade deles terem ligações π em suas moléculas. Belezinha? Vamos para a próxima questão. A próxima fala assim, uma questão sobre pilhas. Diz assim: para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outra espécie química pulverizada. Ele não disse até então que espécie é essa. Quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então aqui, primeiro detalhezinho que vai fazer toda a diferença para a gente resolver a questão. Ele disse que essa reação aqui, esse processo, galera, ele forma gás hidrogênio, ele forma H2. Então, se ele forma gás hidrogênio, observa que aqui na tabela ele colocou algumas reações químicas de redução, algumas semi-reações de redução. Então, se ele forma hidrogênio, então significa o quê? Eu já vou procurar aqui alguma semi-reação que apresente o hidrogênio sendo formado, ou seja, que apresente o hidrogênio no lado do produto. E eu observo isso daqui na primeira reação. Então eu já sei que essa reação aqui, do jeito que ela está, que é uma reação de redução, ela vai ter que ocorrer desse jeito aí. Ou seja, a água, que é a substância que está no reagente, ela tem que sofrer redução para que o hidrogênio possa se formar, obedecendo assim o que ele está dizendo no texto. Aí vamos seguir mais para frente. Ele vai dizer: quando é adicionado água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, como a gente já falou, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais de redução da água e de outras espécies em meio básico. Aí aqui vem a pergunta: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Ou seja, aumentar a eficiência significa o quê? Eu liberar mais hidrogênio e, consequentemente, mais calor e poder ter a tarefa bem desempenhada, no caso da substância e da mistura, de desentupir a pia. Galera, se eu tenho que fazer uma mistura do hidrogênio para formar hidrogênio junto com alguma outra substância, então significa o quê? Eu tenho que pegar duas reações aqui. Eu já sei que, como a reação formou hidrogênio, formou H2, então eu
sei que essa primeira reação aqui, ó, ela vai ter que acontecer a qualquer custo. Ela vai ter que acontecer de qualquer maneira, belezinha? E aí, para que essa reação aqui aconteça desse jeito aqui, ó, ela tem um potencial de redução de menos 0,83 volts. Para que essa reação aqui aconteça na forma de redução, está acontecendo uma redução aí, eu tenho que ter uma outra substância química sofrendo o quê? Sofrendo oxidação. Então, como que a partir de 5 potenciais de redução, eu vou julgar qual que vai ter a característica de se oxidar. Essa partezinha aqui entra no conceito quase idêntico ao de ânodo de sacrifício, espécie de sacrifício, que é para quê? Para que eu tenha uma substância química se reduzindo, eu tenho que ter outra, entre aspas, se sacrificando, ou seja, se oxidando, para que o hidrogênio nessa questão seja formado, seja produzido. Então, para que eu tenha uma substância química se oxidando aqui, repito, eu tenho que ter alguém que tenha um potencial de redução menor do que essa água, menor do que essa reação que eu acabei de colocar aqui. Dentre as substâncias 5, além dessa que formou hidrogênio, dentre as outras 5 que a tabela me dá, eu tenho 2 semi-reações que apresentam potenciais de redução menor, ou seja, que podem servir como eletrodo de sacrifício, como ânodo de sacrifício. Eu tenho essa penúltima aqui, que vai formar alumínio, e tenho essa última que vai formar o ferro. Quando eu inverter essas reações aqui, ou uma ou outra, o que é que eu vou obter? Se eu inverter essa reação aqui, essa penúltima aqui, eu vou ter o alumínio no reagente sendo consumido e produzindo esse íonzinho aqui, o AlOH4-. Se eu, por acaso, inverter essa última reação aqui, então eu vou ter o ferro no reagente sendo consumido e formando o hidróxido de ferro. Belezinha? Como a questão disse que o material para ser usado como mistura tem que apresentar uma alta eficiência, então se a gente pensar, se eu usar o ferro aqui, o ferro tem um potencial de redução menos 0,8, arredondando. O alumínio tem um potencial de redução de menos 2,3. Então significa o quê? Desses dois metais aqui, desses dois materiais, o que tem menos probabilidade, menos chance, menos tendência de sofrer redução é o alumínio, porque o potencial dele é menor. Então, entre esses dois aqui, repito, que tem potenciais de redução menor do que a água que forma hidrogênio, eu vou escolher o menor deles, que é o alumínio. Então, quando eu inverter essa reação aqui, ó, eu vou ter o quê? Alumínio mais 4 hidroxilas, produzindo AlOH4- e 3 elétrons. Precisa balancear com os elétrons lá, porque ele não quer a reação global do processo. Esse potencial aqui, que antes era de redução, agora vai ser um potencial de oxidação. Lá de cima continua de redução. Como o potencial de redução dele era menos 2,33, aqui vai ficar mais 2,33. Ou seja, o alumínio, que é a substância que vai ser consumida, porque ele está no reagente, já que eu troquei, eu inverti a reação, o alumínio é a substância que melhor vai aumentar a eficiência do desentupimento de pias, porque ele vai fazer com que o hidrogênio seja reduzido numa escala maior. Belezinha? Então a substância aqui, a reação aqui do alumínio é a reação que eu vou escolher, tornando a letra A como sendo a nossa resposta correta. Belezinha? Próxima questão aqui, ó, questão que fala sobre modelos atômicos. Questão relativamente simples e que não era muito explorada no Enem, principalmente essa parte de modelos atômicos que já fazem algum tempo, ao longo da história da ciência, que caiu em desuso. Diz assim, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce de sua primeira teoria atômica da matéria fundamentada do modelo científico. Esses postulados são numerados a seguir. Então vamos lá, vamos analisar aqui, vamos ler aqui, depois a gente analisa. O primeiro postulado de Dalton diz assim, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Segundo,
Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Quarto, os átomos são indestrutíveis e nas reações mantêm suas identidades. Quinto e último, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros para formar compostos. Esses 5 postulados aqui é o que resume, de uma maneira geral, a teoria de Dalton. E aí a pergunta vai dizer assim, o Teixeira pergunta, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Ele está de maneira bem rápida aí, fazendo uma referência a Thomson, Rutherford e Bohr. Com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é correto? Galerinha, de maneira bem breve, o modelo atual, que não é o modelo de Bohr, como muitos pensam, tratam do átomo como um conceito quântico, o conceito da nuvem eletrônica, o conceito do comprimento de onda, a dualidade de partícula-onda do elétron. No caso aqui, quando ele se refere ao modelo atômico atual, ele quer que você diga classicamente qual que é as características que ele citou aqui, qual que é a que se mantém. Se a gente pensar um pouquinho só no modelo de Bohr mesmo, nós vamos ter o que no modelo de Bohr? Nós vamos ter um modelo em que a gente tem núcleo, belezinha, e nós temos a eletrosfera, onde os elétrons irão se movimentar em órbitas circulares. No núcleo do átomo, nós vamos encontrar o quê? No núcleo do átomo, nós encontramos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós vamos encontrar os elétronzinhos, belezinha? Também é importante salientar que ao longo da história científica, o modelo atômico, o conceito, a concepção de átomo, ela foi sendo remodelada, inclusive para características e aspectos mais importantes, que é o que diz respeito à identidade de um átomo como elemento químico, né? Os elementos químicos, eles são identificados através de quê? Eles têm uma identidade, e essa identidade é o número atômico deles, é o número de prótons que eles têm dentro do seu núcleo. Ou seja, para cada elemento químico só vai existir átomos de um mesmo número atômico. O que é que eu quero dizer com isso? O elemento químico tem número atômico 1, só existe um, que é o hidrogênio. O elemento químico tem número atômico 8, só existe um, que é o oxigênio. Então, os elementos químicos eles são identificados através de seus números atômicos ou número de prótons. Então, vamos lá, vou jogar aqui qual desses postulados aqui é o que se mantém correto, digamos assim, mesmo nas concepções atuais. Quando ele diz que a matéria aqui no primeiro é constituída de átomos indivisíveis, já está pecando. Por quê? Os átomos eles podem ser divididos no que diz respeito à formação de quê? De cátions. Eu posso formar cátions no átomo. E o que é que são cátions? São estruturas em que remove-se, através de processos, reações químicas, removem-se elétrons dos átomos. Então, desde o modelo atômico de Thomson, foi o que sucedeu o modelo atômico de Dalton, essa ideia de indivisibilidade do átomo ela já tinha caído por terra, belezinha? Com a descoberta dos elétrons. Então, a característica 1 aqui do modelo de Dalton já tinha ido por água abaixo há muito tempo. Na estrutura, no conceito 2 aqui, ele diz assim, todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa. Ele está colocando aqui a massa como se fosse o critério mais importante para identificar os elementos químicos, quando na verdade, deixa eu voltar aqui, quando na verdade não é, como eu havia falado, o critério mais importante, a identidade de um elemento químico é o que, galera? É o seu número atômico, né? Então, o número atômico é o que vai dizer se dois átomos, por exemplo, fazem parte de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. Então, a estrutura 2 também já está, a afirmativa 2 também não faz parte do modelo atômico atual. O terceiro, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Mais uma vez, ele está colocando aqui a massa como o centro das atenções. Ele está querendo fazer você crer que a massa é o que há de mais relevante, o que há de mais importante no átomo. Isso aqui tanto é falso, galera, que nós temos o conceito dos isóbaros. O que é que são isóbaros? Olha para cá no exemplo que eu estou dando aqui.
Isóbaros. Olha esses dois átomozinhos aqui, ó. Átomo de potássio e átomo de cálcio. O átomo de potássio aqui tem número atômico 19, número de prótons 19, e o cálcio tem número de prótons, número atômico 20. Ou seja, se o número atômico deles é diferente, significa o quê? Os elementos químicos são diferentes. Mas observa que eles têm alguma coisa em comum aqui, ó, que é o número de massa, 40 cada um. Quando você tem dois átomos que são de elementos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa, a gente chama isso daí, essa propriedadezinha semelhante, de isóbaros. Isóbaros, ó, iso significa igual, e baros lembra o quê? O azinho aqui para lembrar de número de massa. Então são átomos que apresentam números de massas idênticos, porém são átomos de elementos químicos diferentes. Então quando ele fala aqui no item 3 que elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, porque eles têm diferentes massas, mais uma vez, o que torna esses átomos aqui diferentes é o seu número atômico, o número de prótons que é diferente, belezinha? Então o item 3 está também incompatível com o modelo atômico atual. Se você dissesse que o item 3 estaria verdade, automaticamente o item 2 também estaria correto. Como a questão só pede o item como sendo correto, então você já suspeitava que alguma coisa não estava legal, belezinha? O item 4 diz assim, ó, os átomos são indestrutíveis e nas reações mantêm suas identidades. De novo, ó, se eles são indestrutíveis, então significa dizer que o item 1 está correto. Como a gente já falou, os átomos eles podem formar cátions, processo de ionização. Então, se eles podem formar cátions, significa o quê? Eles podem perder elétrons durante as suas reações, ok? Então, o item 4 também está equivocado no conceito do modelo atual. E o item 5, que é o que sobrou, diz assim, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa concepção aqui, o Dalton tirou, galera, das leis ponderais de Lavoisier e de Proust. Lavoisier e Proust observavam que algumas reações químicas que eles testaram, que eles faziam experimentos, obedeciam uma certa ordem. Lavoisier observou que a massa era conservada em sistemas fechados, e o Proust observou que existia sempre uma proporcionalidade na reação química entre substâncias para formar produtos. E aí, com a ideia que o Dalton tinha, né, do átomo, uma esferazinha, tratava os átomos como esferazinha, então significa dizer que para formar substâncias químicas, eu tinha que ter sempre a mesma proporção ali de átomos para fazer uma combinaçãozinha e formar esses compostos. O que é que eu quero dizer com isso de maneira mais didática, digamos assim? Por exemplo, para formar a substância conhecida como água, eu tenho que ter uma proporção em que razão para os meus átomos? Eu tenho que ter um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio, formando a molécula de H2O. Para formar a estrutura conhecida como gás carbônico. Gás carbônico. Eu tenho que ter aqui de proporção no gás carbônico, eu tenho que ter a proporção de carbono para 2 oxigênios, formando a molécula de CO2, belezinha? Então essa proporção, ela se mantém nos dias de hoje, que é o que a gente trabalha na proporção estequiométrica. Então o item 5 da teoria de Dalton é a fiel até os dias atuais, belezinha? Vamos lá, próxima questão, ela vai falar o seguinte. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ele coloca aqui, até chama ácido triprótico, ou seja, sua moléculazinha ela vai soltar por molécula de ácido 3 íons hidrônio, belezinha? Ele deu a massa molar aqui também do ácido cítrico, 192 gramas. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas de fruta comerciais de algumas frutas. Então observe que o quadro, valendo. Então, pessoal, observe que o quadro que ele está trazendo aqui, né, com 5 tipos de polpa de fruta, caju, cupuaçu, graviola
e maracujá. Ele apresenta o que aqui? O valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico. Ou seja, você vai ter uma acidez aqui, ó, olha a unidade que ele está colocando aqui, ó, grama a cada 100 gramas de polpa de fruta. Ou seja, para acerola eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,8 gramas de ácido cítrico a cada 100 gramas de polpa de fruta. Para o caju eu vou ter o quê? 0,3 gramas de ácido cítrico a cada 100 gramas de polpa de fruta. E assim sucessivamente para todos os outros materiais. Aí vamos lá, vamos terminar de ler aqui o textinho de referência. Ele diz: a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. Aí ele vem o procedimento aqui detalhando. Ó. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada, palavra importante aqui, com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que é a solução titulante. No caso, a polpa de fruta foi a solução que sofreu a titulação, a gente chama de solução titulada. Aí ele vem, entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, com esses dados que ele me deu aqui, ó, dizendo que fez o experimento com 2,2 gramas da amostra de alguma polpa de fruta e que o procedimento químico da titulação, que é na neutralização ácido-base, ele consumiu 24 ml de uma base que tinha concentração 0,01 mol por litro. Então vamos lá, galera. Quando ele fala que a substância foi titulada, o que é que significa isso? Isso daí significa que ele tentou fazer aí, ou ele fez, na verdade, uma neutralização ácido-base, que consiste em você neutralizar um a partir do outro com a finalidade, na titulação, de descobrir a quantidade, a concentração, ou a massa, ou o número de mols da substância que está sendo o alvo da titulação, que no caso aqui é o ácido cítrico. Então, observe, se eu vou ter uma neutralização ácido-base, significa o quê? Para que eu tenha uma neutralização ácido-base, qual é a condição para que a gente observe isso microscopicamente? O número de mols de H+, tem que ser igual ao número de mol de OH-. Quando eu tiver uma reação em que isso aqui acontecer, eu digo que eu tive uma neutralização total, ou seja, naquele instante em que eu tenho a igualdade do número de mols de H+ e de OH-, o meu meio, digamos assim, ele está neutro, não está nem ácido e nem básico. A titulação é o meio, digamos assim, laboratorial, que faz com que a gente faça isso e determine quantitativamente concentrações, quantidades de substâncias. Então, voltando aqui, aí observa, ele disse na questão que o ácido cítrico ele apresenta-se na forma triprótica. O que significa isso? Como eu falei aqui, ó, ele vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Então eu vou colocar assim, ó, de maneira bem superficial. O ácido cítrico, eu vou dizer que a fórmula dele é H3X. Uma fórmula genérica aí. Só para evidenciar que esses 3 hidrogênios aqui são hidrogênios ionizáveis. E a base que ele está usando, galerinha, a base é a mais comum de todas, digamos assim, o hidróxido de sódio, NaOH. Então, observa só no que nós vamos chegar. Eu vou ter o H3X, que é a fórmula genérica que eu usei para representar o ácido cítrico, e eu vou ter o NaOH. O ácido cítrico, como ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele vai soltar 3H+. O NaOH, observa que ele só tem um grupinho hidroxila. Então significa o quê? Ele vai soltar, ele vai liberar um OH-. Isso daqui não está igual. Para que eu tenha uma neutralização, eu preciso ter a quantidade, repito, de mol de OH igual à quantidade de H+. Se eu tiver apenas 1 mol de ácido reagindo com 1 mol de base, eu não vou ter a quantidade de íons H+ e OH- igual. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Para deixar a quantidade de OH a mesma da de ácido, eu vou ter que usar um fator de 3 mol de hidróxido de sódio. Quando eu uso 3 mol de hidróxido de sódio,
Cada mol solta um grupo OH-, 3 mols então vão soltar 3 agrupamentos hidroxilas. Então a reação entre 1 mol de ácido cítrico com 3 mol de NaOH é a reação que estequiometricamente vai me possibilitar ter a chamada neutralização ácido-base. Esse era o primeiro conceito aqui, estequiométrico, digamos assim, que a gente utiliza nessa questão. Belezinha? E aí o que vem depois é uma série de cálculos estequiométricos e cálculos de proporcionalidade para a gente chegar aonde ele quer. Lembre que o que eu quero é determinar qual dessas amostras aqui apresentam o valor mínimo de acidez que pode ser, digamos assim, que foi analisado aqui durante o meu experimento. Então eu preciso chegar nessa proporção aqui, ó, na proporção de massa de ácido cítrico a cada 100 gramas de polpa. Então significa o quê? Eu preciso da quantidade de ácido cítrico aí. Vamos fazer essa continha aqui num cantinho separado aqui. Depois a gente vai voltando, belezinha? Então, primeiro, vou pegar esses dados aqui referente ao NaOH para montar o cálculo estequiométrico. Ele me deu a concentração de hidróxido de sódio e me deu o que gastou na titulação. Então, significa que para o NaOH, eu vou ter isso daqui, 0,01 mol por litro, que é a concentração, e ele disse que gastou 24 ml. O que é que significa isso daqui? O que é que significa essa proporção de 0,01 mol por litro? Quer dizer que a cada 1 litro de solução, eu tenho 0,1 mol. Como ele gastou 24 ml, ou seja, um volume diferente de 1 litro, quando eu tiver 24 ml, ou seja, 0,024 litros, eu vou ter X mol de NaOH sendo gastos. Então, com essa continha aqui da regra de 3, eu vou descobrir qual é o número de mol de hidróxido de sódio que ele gastou para neutralizar o ácido cítrico. Quando eu fiz esse cálculo aí, 0,01 vai aumentar 2 casas decimais aqui nesse volume. Então, eu vou ter 0,0024 mol de NaOH. Tranquilinho? Então, esse foi a quantidade de mol de NaOH que ele gastou. Como a proporção entre ácido cítrico e NaOH é de 1 para 3, ou seja, eu vou ter 1 mol de ácido para 3 mol de NaOH. É o que o texto me levou a concluir, belezinha? Se eu gastei isso daqui, ou seja, 0,00024 mol de NaOH, quanto que eu utilizei no meu ácido? X. Utilizei X, belezinha? Mais uma vez, uma regra de 3 para a gente. 3 vezes X, o 3 vai passar dividindo esse valor aqui. Então, a quantidade de mol de ácido vai ser de 0,00008 mol de ácido cítrico. Convenhamos, não é uma questão, não é um cálculo tão fácil assim, embora seja intuitivo aqui você dividir o 24 por 3 e apenas colocar os valores aqui a mais das casas decimais, belezinha? Pronto, cheguei na quantidade de mol de ácido que eu tenho. Se eu quiser colocar esse valor aqui para a noção científica, 8 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, elevado a menos 5 mol, belezinha? Voltando lá na nossa questão, já cheguei na quantidade em mol de ácido cítrico. Então significa o quê? Para mim chegar nessa proporção aqui de grama por 100 gramas, certinho agora. O que é que eu faço aqui? Vamos lá, deixa eu trocar a cor da tinta aqui, deixa eu botar um azulzinho aqui. Para a gente chegar nisso daqui, eu faço o quê? Ele deu a massa molar do ácido cítrico, 192 gramas por mol. O que é que significa isso então? Vou botar aqui. A cada 1 mol de ácido, eu tenho 192 gramas. Como a quantidade que eu descobri de ácido em mol é de 8 10 a menos 5, então quando eu tiver 8 vezes 10 a menos 5 mol, eu vou ter uma massa equivalente a X. Belezinha? Desenvolvendo aqui embaixo esse X, você vai fazer 8 e multiplicar por 192. Eu vou ter 1.536 vezes 10 elevado a menos 5 gramas de ácido. Belezinha? Ou então, se eu quiser diminuir isso daqui para um valor com vírgula, né? Eu fico com o quê? Eu fico com 1,53 vezes 10 elevado a menos 2 gramas. Belezinha? Pronto.
Essa é a massa de ácido cítrico que foi neutralizada. Só que, observa que esse valor aqui não está nem um pouco parecido com esse que ele deu na tabela. Por quê? Porque esse valor aqui está compreendido equivalente ou proporcionalmente a 2,2 gramas de castanha. Então, uma nova regra de 3 para a gente aqui. Ó. Como é que vai ficar isso daqui? A cada 2,2 gramas de castanha, não, minto. Eu estou pensando na questão lá na frente. A cada 2,2 gramas de polpa. Então, a cada 2,2 gramas de polpa, eu tenho uma quantidade de ácido de 1,53 vezes 10 a menos 2. Para 100 gramas, que é a minha referência na tabela, 100 gramas de polpa vai me dar uma quantidade de ácido X. E essa já vai ser a nossa resposta. Ou seja, eu vou ter a massa de ácido cítrico proporcional a 100 gramas de polpa. Dando aqui uma melhorada no cálculo, ó, 10 a menos 2, e aqui no extremo eu vou multiplicar por 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2, voa, vai embora, passa bem. Então, o meu x aqui, ó, ele vai se resumir em quê? Ele vai se resumir em 1,53 dividido por 2,2. Quando você fizer esse cálculozinho aqui, ó, você vai chegar em aproximadamente 0,7 gramas. Então, essa é a massa de ácido cítrico que está presente a cada 100 gramas de polpa de fruta. Qual dos valores aqui deve se encaixar nesse que a gente encontrou, galera? Lembra que os valores aqui que estão na tabela são os valores mínimos, ou seja, daqui para cima. Observa que o maracujá, o cupuaçu e a acerola apresentam valores mínimos maior do que esse que a gente encontrou. Então, essa amostra aí com certeza não equivale à polpa dessas frutas. O caju e a graviola estão com valores mínimos igual ou menor, no caso aqui os dois menores, ao que foi encontrado na nossa situação. Okay? Então, caju e graviola são os que apresentam a acidez que foi compatível com o experimento que ele fez. Letra C de cachorro. Belezinha? Uma questão aí que teve o seu grau de dificuldade relativamente difícil, não pelos cálculos, digamos assim, mas mais pelo raciocínio, que é um raciocínio que envolve cálculo estequiométrico, né? Galerinha que não tem muita afinidade por esse assunto, talvez tenha sentido um pouquinho de dificuldade até na própria leitura, mas é uma questão que você vê que o desenrolar dela, por mais que sejam várias contas, é um desenrolar que leva apenas em conta proporcionalidades de cálculo químico, proporcionalidade das características que ele comentou na questão. Belezinha? Vamos para a próxima aqui, ó. Vamos brincar aqui com reações. Aqui ele vai dizer o seguinte: estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. Aí ele deu aqui uma contextualizaçãozinha, que eu vou me dar o luxo de pular aqui, que é sobre o teste desses biochips com iodeto de potássio. Então ele diz aqui o que é que ele utiliza no primeiro teste, com as enzimas e o iodeto de potássio, e aqui no segundo teste com o uso de adição de soro. Ele diz: após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, que ele chama aqui de equação 1 e equação 2. Aqui está pequenininho, por isso que eu coloquei as equações aqui um pouco maior para a gente trabalhar. E ele diz: o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo então ele quer saber qual é a reação que acontece no biochip da primeira reação e qual a reação que acontece na superfície do biochip na segunda reação aí, equações 1 e 2 respectivamente. Bom, tem duas maneiras de a gente resolver essa questão. Primeiro, por eliminação de alternativas. Reação de análise, que está aqui na letra A. O que é uma reação de análise, que também pode ser chamada de decomposição? É quando você tem um produto formando dois. Isso é uma reação de análise. Coisa que você vê que não se encaixa nessas reações 1 e 2 que chama aqui, que ele destacou aqui. Reação de síntese é a reação em que você tem o contrário disso daí. Você vai ter vários produtos, pelo menos dois, e esses vários produtos vão formar apenas uma substância. Observa que eu também não tenho apenas uma substância.
sendo formada aqui nas duas reações. Então, a letra A e a letra B você já descarta. Letra E, ele fala de ácido e base. Reação de ácido e base é reação de neutralização. Eu preciso de um ácido e uma base para fazer isso. Coisa que eu observo que eu não tenho aqui também destacada nas reações. Na letra D, ele usa esse termo aqui, ó, complexação, que é uma reação que até não se vê muito, não se vê, na verdade, na ementa, nos assuntos de ensino médio. Reação de complexação, na verdade, quando você tem, em sua maioria, metais de transição, e esses metais de transição, eles se ligam a outros ligantes, a outros compostos, como, por exemplo, água, a outras estruturas e formam compostos tridimensionais. Isso que a gente chama de complexo de metais de transição, que também não se encaixa aqui. Observe que eu não tenho nenhum metal aqui, ainda mais metal de transição. Então a letra D também já está carta fora do baralho. Sobrou apenas a letra C de casa, oxirredução. Sem nem ver ainda, então, a gente já conseguiu eliminar por alternativas que não tem nada a ver com as reações, a gente já conseguiu chegar ou meio que direcionar a resposta. Para ficar mais convincente, vamos fazer assim, vamos determinar o NOx de todas as substâncias aqui, e aí a gente vê se essa reação, se essas reações tratam efetivamente de oxirredução ou não. Então, determina o NOx aqui de todo mundo, vamos lá. Quando o oxigênio aparece aqui, não é um peróxido, o NOx é menos 12, são 6 oxigênios, vai dar menos 12 no total. Hidrogênio, NOx, quando não for hidreto, é mais 1, 12 hidrogênios, mais 12 no total. Quando não sei o NOx, vou chamar de X. Então eu vou ter aqui, ó, X mais 12 menos 12, tudo é igual a zero. Regrinha de NOx. A soma dos NOx em uma molécula tem que ser sempre igual a zero. Mais 12 voa com menos 12, X é igual a zero. Como eu tenho 6 átomos de carbono, 0 dividido pelos 6 é zero. Então, 0 é o NOx aqui do carbono na nossa glicose. Aí vamos para os outros aqui, ó. O2, oxigênio aqui na forma de gás, o oxigênio molecular. Substância simples. Se a substância é simples, independente do elemento, o NOx é zero. Na água aqui, você vai ter o que? Hidrogênio é mais 1, vai ficar mais 2 aqui no total. A soma, o oxigênio tem que ser menos 2, a gente já conhecia isso aí também. Nessa substância aqui que está sendo formada, C6H12O7, você vai ter oxigênio menos 2, como são 7, dá menos 14 no total. Hidrogênio, NOx é mais 1, como são 12, dá mais 12. E o carboninho eu vou chamar de X. Então eu vou ter X mais 12 menos 14, tudo tem que se zerar, tem que ser igual a zero. Menos 14 passa mais 14, mais 12 passa menos 12, o X vai ser mais 2. Só que esse X mais 2 aqui, galerinha, equivale ao quê? Ao C6, equivale aos 6 átomos de carbono. Eu quero descobrir o NOx do carbono unitariamente, e não o grupo de C6. Então, o que é que eu faço? Eu vou dividir esse NOx aqui mais 2, essa carga mais 2, nos 6 átomos de carbono, ou seja, mais 2 dividido por 6, isso daqui vai me dar o quê? Mais 1/3. Então, esse é o NOx do carbono, aqui na substância que ele formou no produto. Então, significa o quê? O carbono, observe, do reagente para o produto era 0, agora é mais 1/3. O que é que aconteceu com o carboninho? Aumentou a sua carga, então ele sofreu o quê? Oxidação. Belezinha? Vamos mudar aqui de cor, vamos determinar agora, sim, a água oxigenada aqui vai ficar como? Cuidado aqui, pessoal. Na água oxigenada, se você observar, ele chamou essa substância aí de quê? De peróxido de hidrogênio. Isso daqui é um peróxido. Isso daqui, cadê? Isso daqui, ó, é um peróxido. Tá, Marcos, e daí se ele é um peróxido? E daí que os peróxidos, o oxigênio nessas substâncias, ele vai apresentar carga não menos 2, como a gente está habituado a fazer. Ele vai apresentar carga menos 1. Observa que aqui no texto, aqui onde eu estou grifando, ó, gerando peróxido de hidrogênio. Peróxido, a palavra peróxido. Então significa que o oxigênio tem NOx menos 1. Então o oxigênio aqui eu vou colocar menos 1. Como são 2 oxigênios?
dá menos 2. O hidrogênio aqui tem o seu NOx normal de mais 1, como são 2, mais 2. Perceba que mais 2 com menos 2 zera a molécula toda. Se você não lembrasse desse fatorzinho, também teria outra saída, que é o quê? Você, digamos assim, não conseguiria zerar a molécula se você colocasse menos 2 aqui no oxigênio, porque você ia ter mais 1 do hidrogênio, dando mais 2 no total. Se você, erroneamente, colocasse menos 2 no oxigênio aqui, quando você multiplicasse por 2, daria menos 4. Mais 2 com menos 4, a estrutura não zera, tem que ser igual a zero. Então você logo saberia que algo estaria equivocado, beleza? Vamos lá, a oxidação achei. O que falta aqui achar, já que eu determinei o NOx de tudinho? Observa que eu tenho esses oxigênios aqui, tudo menos 2, ó, que eles não sofrem nenhuma alteração. Mas esse oxigênio aqui do reagente, oxigênio molecular, que é aquele que a gente respira, ele tem NOx 0, e aqui no produto eu tenho o oxigênio do peróxido. Então significa o quê? De 0 para menos 1 houve uma redução no valor da carga. Então isso daqui é uma redução. Então eu tenho a redução do oxigênio e a oxidação do nosso amigo carbono. Então essa reação aí é uma reação redox, é uma reação de oxidação. Reação 2, vamos provar aqui que a reação 2 também vai para o mesmo caminho. Olha a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio aparecendo aqui de novo. Então só vou replicar o que a gente já viu ali em cima. Mais 1 do hidrogênio, menos 1 do oxigênio. O total fica mais 2 e menos 2. Esse total aqui é totalmente desnecessário, né? O NOx mesmo, como já falei, é o NOx unitário em cada estrutura, de cada átomo. Mais 1 e menos 1, respectivamente. Aqui você tem 3 e menos. O que significa e menos? É um ânion com uma carga negativa. Como ele já tem aqui uma carga negativa, então o que diz a regrinha de NOx, pessoal? Na regrinha de NOx diz que quando você tem íons, cátion ou ânion, o valor do NOx vai ser o próprio valor da carga. Então o I menos aqui tem NOx menos 1. Aqui a mesma coisa. Note que eu tenho I3, 1 menos. Então quanto que é o NOx aqui? Menos 1. Só que observa que eu tenho 3 átomos de iodo. Eu não quero saber a carga de 3 átomos de iodo. O que eu quero saber é a carga unitária do elemento químico. Então esse menos 1 eu vou ter que dividir por 3. Então eu vou ter menos 1/3. Belezinha? Observe então que eu já achei aqui quem sofreu a nossa oxidação. O iodo tinha NOx menos 1 no reagente. E no produto vai ter NOx o quê? Menos 1/3. Menos 1 para menos 1/3. Houve um ligeiro aumento aí. Então isso daí representa a oxidação. Ok? Mudando aqui de cor, vamos determinar os outros elementos para a gente achar a redução aqui, se é que ela tem. Na água aqui, você vai ter o que na água? Mais 1 e menos 2 do oxigênio, e aqui no O2, substância simples, é 0. Tem alguém sofrendo redução aqui? Tem, ó. O oxigênio aqui, observa que ele é menos 1, e aqui no produto, ele está indo para menos 2. Então significa que o oxigênio é o elemento que está sofrendo a redução. Professor, mas espera aí, tem SO2 aqui no produto também, não tem? Se eu comparar menos 1 a 0, isso daí é uma oxidação, não é? Correto? Então significa dizer que esse oxigênio aqui da água oxigenada, ele está sofrendo ao mesmo tempo redução e oxidação. A gente chama esse processo aí de desproporcionamento, pessoal. Não é muito comum esse termo no ensino médio, não. Desproporcionamento é quando o mesmo elemento químico ele se oxida e reduz, ou seja, dá origem a uma espécie oxidada e dá origem a uma espécie reduzida. Isso daí, embora a gente tenha esse asterisco aí, isso não compromete o raciocínio da questão, porque eu achei aqui alguém se reduzindo e eu achei alguém se oxidando. Então, portanto, também é uma reação redox, é uma reação de oxidação. Você tem a letra C de como a gente já suspeitava. Belezinha? Vamos para a próxima aqui, ó. Questão que fala sobre ligação química. Vai dizer assim, ó. Por terem camadas de valência completa, alta energia de afinidade eletrônica, praticamente nula, afinidade eletrônica, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 62, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio que tem símbolo Xe,
Com camada de valência, ele deu aqui a camada, ó, comprovando que é um gás nobre, 5s2, 5p6. 2 elétrons no S, 6 no P, dá 8. Comprovando, então, que é um gás nobre através de configuração eletrônica. E o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Então, o que ele está dizendo aí é que os gases nobres, que são famosos na química por terem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio que tem 2, mesmo ele tendo 8 elétrons e já sendo estável do ponto de vista químico, do ponto de vista de ligação química, mesmo assim nada impede dele sofrer reação química e reagir, formar compostos e aumentar a sua camada de valência, que a gente chama de octeto expandido. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo configuração de gás nobre. Entre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. O que seria esse difluoreto de xenônio aqui? Seria o xenônio junto com 2 átomos de flúor, XeF2, no qual 2 átomos de halogênio flúor, ele faz questão de ratificar, com camada de valência 2s2, 2s5, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre, para ficarem com 8 elétrons de valência. Então, se ligar covalentemente com gás nobre significa o quê? Significa compartilhar elétrons, ou seja, o flúorzinho vai compartilhar elétrons com o xenônio para que ele, flúor, adquira 8 elétrons na camada de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então vamos lá, galera. XeF2 é a nossa fórmulazinha aqui de fluoreto de xenônio. Quando você tem a fórmula química aqui, para você montar a fórmula de Lewis e consequentemente depois a estrutural, você faz o quê? O átomo em menor quantidade vai ser o que a gente chama de átomo central. Então eu vou ter o xenônio aqui no centro e os 2 átomos de flúor, F, nas extremidades. O átomo de xenônio, ele é um gás nobre, 8 elétrons na última camada. Então eu vou botar aqui, ó, 8 xizinhos aqui ao redor dele. Tranquilo? E o átomo de flúor, ele apresentará 7 elétrons na última camada. Vou botar aqui 7 xizinhos aqui ao redor dele. Primeiro flúor e o segundo flúor. O que é que vai acontecer? Cada átomo de flúor, como ele falou, vai se ligar covalentemente para adquirir 8. Então, ó, ligação covalente, compartilhamento dos elétrons. Ó. Um flúor compartilha um elétron com o xenônio. Perceba como o flúor aqui chegou a 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os compartilhados agora, 7, 8. O flúor, então, está estável. Adquiriu 8 elétrons na camada de valência. Esse átomo de flúor aqui, a mesma situação. Vai compartilhar um elétron com o xenônio e vai ficar com 8 elétrons na mesma contagem que a gente fez por primeiro. 8 elétrons na camada de valência. Pronto, todo mundo feliz. O xenônio, ele diz que esse composto aí, fluoreto de xenônio, é um dos compostos de xenônio estáveis. Só que o xenônio vai ficar estável aqui com mais de 8 elétrons. Por quê? Porque cada compartilhamento que ele fez com o flúor, ele aumentou em 1 elétron a sua quantidade. Observa, os elétrons que são só do xenônio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os que estão compartilhados agora, 7, 8, 9, 10. Então o xenônio aqui, ele terá 10 elétronzinhos na camada de valência. Então isso torna a letra C a nossa resposta correta. Uma questão relativamente simples, mas que tocou num ponto bem específico do assunto de química, que é o assunto de ligações. Belezinha? Vamos para a próxima questão. Fala lá de petróleo. Vai dizer assim: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, que é quando você vai obtendo cada fração do petróleo a partir do aquecimento gradual, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, ele colocou aqui 4 frações de petróleo para a gente, gás natural até o gás de cozinha, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Colocou aqui a gasolina, querosene e óleo diesel. Uma fração aqui
e aí ele foi aumentando essas frações em peso relativo, gasolina, querosene e o óleo diesel, que é um pouco mais pesado, digamos assim, ainda embora no estado líquido. Então você observa que para você obter o gás natural, a temperatura que você tem que usar no aquecimento é em torno de 20 graus Celsius, até 20 graus. Para você obter gasolina, tem que fazer um aquecimento um pouquinho maior. Aqui, para você obter o querosene, de 170 a 290. Para obter finalmente o óleo diesel, uma temperatura mais alta de até 350 graus Celsius. Então perceba que essas temperaturas aqui, o que são essas temperaturas, galera? É a temperatura para que você, lá na coluna de fracionamento, na obtenção do petróleo, você vai aquecendo esse mineral, aquecendo o petróleo, e aí cada aquecimento que você faz, você vai obtendo um derivado, é o que a gente chama, repito, de destilação fracionada, ou seja, você fornece temperatura para que uma fração do petróleo se vaporize, né, entre em estado de ebulição, e aí ele passa pelo condensador e vai para o seu estado natural, ou gás, ou líquido, ou sólido. No caso aqui ele não fez referência a nenhuma fração no estado sólido. Por exemplo, disso seria o alcatrão, usado como asfalto, por exemplo, e por aí vai. Então, observa aqui, quanto maior foi a temperatura, o que é essa temperatura? É nada mais nada menos do que o ponto de ebulição. Do primeiro até a quarta fração que ele colocou aqui, galera, o ponto de ebulição foi aumentando. Então significa o quê? Para o ponto de ebulição ir aumentando, significa o quê? Que eu tenho que ter uma maior temperatura para poder romper as interações que formam as estruturas, que formam as moléculas. Essas interações são chamadas de forças intermoleculares. E aqui, para a gente terminar a nossa análise, observa que ele deu cada tamanho, digamos assim, do meu hidrocarboneto em termos da quantidade de carbonos. O primeiro são hidrocarbonetos até 4 carbonos, depois de 6 a 12, 11 a 16, 14 a 18. Ou seja, quanto maior for o número de carbonos de uma estrutura, significa o quê? Maior vai sendo a massa molar dessa estrutura. Por que eu estou chamando a atenção para isso daí? Porque dois critérios dizem se o ponto de ebulição de derivados e substâncias serão relativamente altos ou baixos. Que critérios são esses? É a força intermolecular e a massa molar. Como ele falou aqui que todo mundo é hidrocarboneto, todo mundo então vai ter a mesma força intermolecular. Hidrocarboneto, só para relembrar aqui, são estruturas essencialmente apolares. E estruturas essencialmente apolares têm forças de interação chamadas de dipolo induzido. Que são forcinhas, galera, são forças intermoleculares bastante fracas, ou seja, terão pontos de fusão e de ebulição relativamente baixos. Mas conforme aumente a massa molar desses hidrocarbonetos, o que é que eu vou tendo? Eu vou tendo estruturas cada vez maiores. Eu vou tendo moléculas cada vez maiores. E aí, quando eu aumento o tamanho da cadeia carbônica, ocasionado pelo aumento da massa molar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter interações um pouco mais intensas. Eu vou ter interações um pouco mais fortes. Então, o tamanho da cadeia carbônica sendo representado aqui lá, vai ser o fator que vai fazer com que essas temperaturas de ebulição vão aumentando cada vez mais. Então, se o tamanho da cadeia e a massa molar ficam maiores, significa o quê? As interações intermoleculares ficam ainda mais fortes. Elas não vão deixar de ser, só para salientar aqui, elas não vão deixar de ser do tipo de polo induzido e polo induzido. Elas vão continuar a ser forças intermoleculares fracas. Só que relativizando isso daí, ou seja, comparando entre si, eu vou tendo forças um pouco mais intensas conforme eu aumente o tamanho da minha cadeia. Então a resposta que bate com isso daqui é a letra D de dado. Belezinha? Perceba que a letra A fala de densidade que vai ser maior, não tem nada a ver. Número de ramificações maior. O número de ramificação maior seria o contrário. Quanto mais ramificação eu tenho num composto orgânico, o ponto de ebulição irá diminuindo, pelo critério justamente o contrário que a gente comentou aqui. Quanto mais ramificação, a cadeia vai ficando mais enxuta, ela vai encolhendo mais. Exemplo, uma cadeia de 5 carbonos normal e uma cadeia de 5 carbonos ramificada.
perceba que o tamanho da cadeia diminui conforme eu aumente o número de ramificação. Então, se o tamanho da cadeia diminui, o ponto de ebulição vai ficando menorzinho. Sua solubilidade no petróleo é maior, todos são derivados do petróleo, né? Então todos têm relativas solubilidades. Até porque, quanto maior a quantidade de carbono, a solubilidade vai tendendo a diminuir. Então aqui ele comete esse equívocozinho na letra B. Na letra C, aliás. E na letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada, não tem nada a ver, isso aqui a gente utiliza num processo de craqueamento, em que você quebra cadeias carbônicas que sejam grandes demais e formam cadeias carbônicas menores. Belezinha? Então, letra D de dado, resposta para essa questão, que é uma questão também relativamente aí, fácil. E ainda mais no tema de petróleo, que também é tão comentado no Enem. Belezinha? Próxima questão. Talvez aí a questão mais simples da nossa prova, nosso emaranhado de questões. Diz assim, ó. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, brita e água. Isso daí, então, é o que ele chama de concreto, o material que forma o concreto. A areia é normalmente extraída de leitos de rios. A brita, oriunda de fragmentos de rochas, ponto. E aí, então, ele colocou aqui no início da questão qual é a origem dessa areia e qual que é a origem dessa brita. Isso vai ser relevante lá no final. E aí ele vem, ó. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado, moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto. Um material com as mesmas propriedades que o anterior. Então ele está dizendo aqui que o uso de um concreto normal, digamos assim, utilizar brita, oriundo dessas fontes que ele falou aqui, leitos de rios e de fragmentos de rochas, belezinha? E esse novo cimento que ele cita aqui, em substituição ao concreto natural, esse novo concreto ele vai ser utilizado a partir do concreto, só que ele moído, ou seja, o concreto reciclado. E ele diz, o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do... Galera, se você observar aqui, apenas interpretação literal de texto. Ele diz aqui que na tentativa de reverter o quadro em que você usa a extração de recursos minerais, ele diz o quê? Que vai reciclar o concreto moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação. Então, o que é que ele está dizendo? Ele vai ter menos material rochoso, oriundo de rochas, na utilização desse novo concreto. E se você observar, a brita, que é um material que forma o concreto, ela é tirada justamente de onde? De fragmentos de rochas. Então, quando você faz essa proposta de uso de concreto moído, reciclado, o que você vai poupar, principalmente, vai ser o quê? Você não vai precisar mais ficar pegando, industrialmente falando, fragmentos de rochas. Então, esses materiais eles serão poupados ambientalmente falando. Então, você tem isso daqui exposto na letra A, extração da brita. Então, eu não vou precisar mais ficar extraindo a brita, danificando lá a nossa rochinha. Belezinha? Questão aí, repito, relativamente simples, apenas contexto, interpretação de texto, um dos poucos casos que a gente não precisou do conteúdo específico de química. Próxima questão, também aí junto com aquela lá de estequiometria, talvez uma das mais, não diremos difíceis, mas que envolveu um raciocínio maior nas questões. Diz assim, a fluidez e faz uma correlação com biologia também, importante dizer. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana, formada, como o próprio nome já diz, lipídios. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação, lembrando que insaturação, principalmente aqui, são ligações duplas entre carbonos, o tamanho de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, ou seja, da cadeia carbônica desses fosfolipídios,
conforme representadas na figura, influenciam significativamente a fluidez. Aí aqui, ó, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, ou seja, das interações intermoleculares entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então ele está dizendo o quê? Que quanto mais forte for a interação intermolecular entre os fosfolipídios, menos fluidez eu vou ter. Fluidez. E aí ele vai colocar aqui uma representaçãozinha simplificada desses fosfolipídios. Você vai ter aqui a cabeça dele, que é uma cabeça extremamente polar, como a gente intitula dizer uma extremidade pequena polar, e uma cauda formada de carbono e hidrogênio, que ele coloca aqui, cauda hidrocarbônica, essencialmente de hidrocarboneto, formada de carbono e hidrogênio, que é uma cauda essencialmente, uma estrutura essencialmente apolar. E essa representação assim, aqui ó, com essa inclinaçãozinha, é a representação para a sua insaturação, belezinha? Aí ele diz aqui, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, conforme mostradas de 1 a 5. Então ele deu 5 estruturas aqui, eu repliquei essas estruturas aqui para ficar maior de você visualizar. Qual das camadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Olha o que ele está perguntando. Ele acabou de dizer lá no início do texto, lá no finalzinho do primeiro texto, que quanto mais intensa forem as interações intermoleculares entre os fosfolipídios, menor é a fluidez. E a pergunta que ele está fazendo aqui é quem que tem a maior fluidez. Se quem tem a menor fluidez tem interações mais fortes, logo, quem tem a maior fluidez vai ter o que, galera? A interação o quê? A interação vai ter a interação mais fraquinha. Belezinha? Então eu vou procurar, no meio dessas 5 representações aqui de fosfolipídios, eu vou procurar aquela que tem o quê? Que tem a interação intermolecular mais fraca. Como a gente acabou de ver lá naquela questão envolvendo petróleo, existem algumas formas de você deixar as forças intermoleculares mais intensas ou mais fortes, dentro de um mesmo raciocínio, dentro de de um mesmo conceito químico. Aqui, no caso, se você observar, a quantidade de cadeias carbônicas, de fosfolipídios, melhor dizendo, que cada estrutura aqui vai ter, do 1 ao 5, é a mesma. Observa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você contar pela bolinha preta aqui, que representa a cabeça de cada fosfolipídio, você vai ver que em cada um dos 5 eu tenho 10 estruturas de fosfolipídios, ou seja, representando aí a quantidade ou a massa molar desses fosfolipídios, deve ser a mesma. Eles estão no conjunto de 10. Só que observa que o 4 e o 5 têm estruturas fosfolipídicas muito maiores do que a do 1, 2 e 3. Então significa o quê? Se aqui o tamanho dos fosfolipídios é maior, significa o quê? Quanto maior o tamanho das cadeias, mais intensas serão as forças intermoleculares. Então, nesse caso aqui, ó, o 4 e o 5, como tem maiores cadeias, ou cadeias maiores, tanto faz, eu vou ter o quê? Uma interação mais forte. Se eu tenho uma interação mais forte, significa o quê? Ele é menos fluido, que é justamente aquilo que eu não quero. Eu quero que é mais fluido. Então, mais forte significa menos fluidez. Então, eu já sei que o 3 e 4 estão fora. E aí, aqui entra o aspecto químico, bioquímico que a gente vai utilizar. Quanto maior for a quantidade de insaturação que tivermos no nosso composto, o que é que vai acontecer? Quanto mais insaturações eu tenho, mais fracas serão as interações intermoleculares. Porque o número de insaturações, se você observar aqui do 1 para o 2, por exemplo, observa que na estrutura 2 eu vou ter menos contato de um fosfolipídio com o outro. Por que eu vou ter um menos contato? Porque a estrutura vai estar mais compactazinha devido à insaturação. Então a cola, digamos assim, a interação na estrutura 1 aqui, ó, ela é mais intensa, porque as cadeias são lineares, digamos assim, e na estrutura 2, pelo fato de apresentarem insaturações, vai haver força intermolecular menos intensa.
causada pelo afastamento natural entre as moléculas. Então, entre 1 e 2, por exemplo, eu tenho a estrutura com mais insaturações, logo eu tenho as interações mais fracas. Se você comparar o 2 com o 3, no 3 eu também tenho insaturações. Observe aqui, ó. Só que eu não tenho todas insaturadas. Eu tenho alguns fosfolipídios, se eu trocar aqui de cor, eu tenho alguns fosfolipídios que apresentam cadeias normais, ó. Esses dois aqui, esses dois no meio. Diferentemente da estrutura 2, que é tudo insaturado. Ou seja, a estrutura 2, de fato, é a que apresenta o quê? A maior quantidade de insaturação. Então, quanto mais insaturações, mais compactas ficarão as moléculas, elas terão mais distâncias umas das outras devido à insaturação, possibilidade de formar isômeros cis e trans, por exemplo, logo as interações ficarão menos intensas. E aí, se as interações ficam menos intensas, ou seja, mais fracas, o que é que vai significar em relação à fluidez? A fluidez vai aumentar. Então, a fluidez aumenta. Belezinha? Então, a estrutura 2 do fosfolipídio é a estrutura que vai apresentar a maior fluidez dentre as 5. É uma questão que, repito, você envolve tanto conceitos químicos quanto os conceitos da biologia. Belezinha? Vamos para a próxima aqui, ó. Essas duas últimas questões aí trataram bem de temas interdisciplinares. No caso aqui agora a gente vai trabalhar com um pouquinho de física. Ele diz assim, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Então eu tenho massa de castanha que foi queimada, a queima dessa castanha vai gerar calor, ela utilizou esse calor para fazer um aquecimento, transferência de calor aí no caso, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, é como se você tivesse aqui um rendimentozinho no seu processo. Um rendimento, no caso, 50%. O calor específico da água, ele diz aqui, ó, 1 caloria por grau Celsius e a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ele deu aqui a tabelazinha nutricional. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então, vamos começar lá no que ela fez de início, né? Ela queimou a castanha. Na tabela aqui nutricional desse alimento, você tem o quê? Você tem o valor energético aqui, ó, 70 quilocalorias. Belezinha? Nota que essa quantidade aqui de 70 quilocalorias, ela é proporcional a quanto de castanha? 10 gramas de castanha. Então, eu vou ter que a cada 10 gramas de castanha, eu vou ter uma quantidade de energia, digamos assim, equivalente a 70 quilocalorias. Tranquilo? Como ela queimou 2,5, ela não queimou 10, então se eu tiver 2,5 gramas de castanha, a quantidade calorífica proporcional a isso daí vai ser X. É 1/4 do valor, né? 2,5 é 1/4 de 10. Então, o X aqui vai ser 1/4 de 70. Você vai ter, então, aqui o valor de 17,5... Opa! 17,5 apenas. 17,5 quilocalorias. Esse é o valor, repito, proporcional a 2,5 gramas de castanha. Só que ela disse, o texto falou, que 50% dessa energia é que foi aproveitada para queimar, para aquecer lá a quantidade de água. Então, desse valor aqui, ó, eu só vou utilizar o quê? 50% foi aproveitado. 50% disso é quanto? Nem precisa de regra de 3, né, galera? É a metade, né? Então, 50% disso foi aproveitado. Então, o valor que vai ser aproveitado para queimar, para aquecer, na verdade, queimar não, para aquecer os 350 gramas de água, é metade disso, ou seja, 8,75 quilocalorias. Esse, então, é o calor, vamos chamar de Q, representação de calor, que eu vou usar para transferir para a água e aquecê-la. Aí ele quer o quê? Ele quer a temperatura final disso aí. Você pode fazer ou por uma série de regra de 3 simples, ou pela famosa fórmula do Key-Macete, que é igual a MC ΔT, em que ΔT representa a variação de temperatura. Eu não quero ΔT, o que eu quero achar é a variação, é a temperatura final.
Então, o calor foi de 8,75 quilocalorias. Só que observa, galera, que o calor específico que ele deu aqui está em 1 caloria, grama grau Celsius. O que significa isso? Na fórmula você deve usar o calor em caloria, a massa em grama e a temperatura em grau Celsius. Quilocaloria, então, eu vou ter que transformar para quê? Eu vou ter que transformar para calorias. Eu vou multiplicar por 1000. O casinho aqui significa 1000. Então, eu vou ter 8.750 calorias. Belezinha? Então, eu terei 8.750 calorias. Vai ser igual a massa de água, já que isso daqui é referente ao experimento da água, né? A massa de água que ele aqueceu, 350. A massa, 350. O calor específico, 1. E o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, o ΔT aqui vai ser quanto? Vai ser 8.750 dividido por 350. Quando você fizer isso daqui, você vai chegar no valor de 25 graus Celsius. Isso foi o ΔT. Só que ele não quer o ΔT, ele quer a temperatura final. Como ele disse que a temperatura inicial é 20 e a variação de temperatura é de 25, então significa o quê? ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT, então, 25. Então, 25, temperatura final 6 de X, e a temperatura inicial, 20. O 20 passa para lá positivo, então a temperatura final fica sendo de 45 graus Celsius. Belezinha? Mas foi também relativamente considerada fácil dentro dos afazeres que a gente teve dentro dela, e é um assunto relativamente também bastante popular entre a galera, os alunos do ensino médio, beleza? Vamos para a próxima questão aí. Também vai falar sobre pilha. Segunda questão de pilhas que a gente teve na nossa prova. Tem se tornado, digamos assim, a parte de eletrólise, tem se tornado o xodózinho do Enem nos últimos anos. Ele vai dizer assim, grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para geração de energia elétrica. Dentre eles pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito de café alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar é apresentado na figura. Então, você tem aqui, ele diz que usa a bateria de zinco-ar. E ele falou também que o oxigênio e o zinco são eletrólitos dessas substâncias. Então, significa o quê? Ele usa o oxigênio para provocar alguma coisa e usa o zinco para provocar alguma outra coisa. Os dois eletrodos, ele já deixou bem claro aqui. Oxigênio e zinco. Belezinha? Não que o eletrodo aqui seja feito de oxigênio, até porque o oxigênio é um gás. Mas quando a gente diz que eletrodo de oxigênio, significa que o oxigênio ele é utilizado na pilha, durante o funcionamento da pilha. Ou seja, ele pode ser consumido, por exemplo, ao longo do processo, que é justamente o que vai acontecer. Então, observa aqui, galera. Se você reparar, você tem na ilustração aqui, o que é que eu obtenho? Ele não me deu nenhum polo, nem negativo, nem positivo, né? E ele vai perguntar aqui qual é a espécie formada no ânodo dessa pilha. Mas, por exemplo, a informação que esse eletrodo aqui seria negativo, acabou a história, né? Eu já saberia, então, que a substância produzida aqui seria o OH-. Se ele me desse a informação que o polo negativo aqui fosse o da direita, então significa o quê? O zinco seria o ânodo, que é o polo negativo nas pilhas, e o ZnOH4 seria a substância formada nele. Mas ele não me deu isso. Então eu vou ter que trabalhar aqui com a própria ilustração. Se você observar, como ele disse que o oxigênio atmosférico e o zinco são usados nos processos, então significa o quê? A pilha, galerinha, vai partir deles. Se vai partir deles, significa o quê? Eu vou ter o O2 aqui lá à esquerda, se transformando em quem? Se transformando em hidroxila. Então o O2 se transforma no OH-. O que é que isso daqui representa? Vamos pelo NOx que a gente sabe. Oxigênio aqui terá NOx 0, porque é substância simples. E aqui o OH, como ele não é peróxido, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Belezinha? Hidrogênio é mais 1 com menos 2 dá menos 1. Dá o total da carga do ânion aqui. Então, o oxigênio sai de 0 para menos 2, então significa o quê?
Isso daqui representou uma redução. Se isso representou uma redução, e ele acabou de dizer que isso daqui é uma célula, digamos assim, uma célula de bateria, digamos assim, então significa o quê? Isso daqui vai ser utilizado na célula, na parte do cátodo. Se fosse uma eletrólise, então seria o cátodo. A diferença é que os polos positivos e negativos, eles se invertem. Já do outro lado, o que é que eu vou ter do outro lado? Do outro lado eu vou ter o meu eletrólito sendo formado de zinco, já que ele falou que a pilha é feita de zinco-ar, zinco e oxigênio. Então eu vou ter o zinco, o eletrodo de zinco, ele até cita aqui, ó, no estado sólido, belezinha? E esse zinco ele vai se transformar em quê? Vai se transformar nessa substância que ele está falando aqui, ó, ZnOH4, 2-. NOx do zinco aqui, está sozinho, substância simples, é zero, não tem nem o que pensar. Aqui ele está fazendo ligação, ele está se ligando com grupos hidroxila. Você não precisa perder tempo em estar calculando cada um aqui, galerinha. Lembre que o zinco ele faz parte da série de elementos químicos com NOx fixos, né? Vamos dar uma relembrada. Família 1A e a prata, NOx mais 1. Família 2A, zinco e cádmio mais 2. Alumínio, NOx mais 3. Então o alumínio, o zinco aqui, ó, como ele se liga com outras substâncias, com outros elementos, ele vai ter NOx mais 2. Se o químico se ligar com outro diferente dele, ele vai apresentar o seu valor de NOx característico. Então o zinco aqui, ó, de 0 para mais 2, isso daqui foi o quê? Foi uma oxidação. Tranquilão? Se é uma oxidação, isso daqui representa o quê? Representa o ânodo da pilha. Lembra lá daquele macetezinho lá, CRAL, né? O CRAL, o que é isso, professor? Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Um dos macetezinhos aí que a gente tem para fazer associação de nomes aqui. Então, no ânodo da pilha, que é o que ele está me perguntando, o ânodo da pilha é formado de zinco. Zinco é o reagente. O que é que eu vou ter para o outro? Eu vou ter esse ânion aqui de zinco, ZnOH4, 2-. Como ele está perguntando a substância que é formada, substância formada é a substância que está onde, galera? Está no produto. Se ele me perguntasse a substância consumida, aí seria o reagente. Seria apenas o zinco. Mas a substância formada vai estar aqui. É o ânion do zinco. Você encontra na letra E. Belezinha? Questão aí que envolveu, então, parte clássica de pilhas. Teve o seu grau de dificuldade, digamos assim, mediano. Uma boa interpretação de texto associado com a figura auxiliaria você. Belezinha? Próxima questão, vai dizer assim, ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. Galerinha, essa aqui é uma parte clássica que o Enem, vez ou outra, coloca, já é a terceira ou quarta vez que ele faz menção a isso. Experimentalmente, a gente chama isso daqui de teste da chama, que é quando você provoca o aquecimento de alguns sais metálicos e aí a gente observa na chama, na presença do bico de Bunsen, um equipamento de laboratório, as cores que são emitidas por esse aquecimento. E aí vem a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer o quê? Para você ter o processo de emissão de luz, principalmente pelo teste da chama, mas qualquer outro processo de emissão de luz, é sempre em relação, galera, ao princípio da teoria atômica de Bohr. O princípio da teoria atômica de Bohr diz o quê? Que os átomos, a eletrosfera dos átomos, elas são quantizadas, ou seja, elas têm quantidades fixas de energia e que essa energia se comporta de maneira maior conforme a órbita, conforme o nível está mais longe do núcleo. Então, por exemplo, aqui eu estou representando três órbitas na eletrosfera de um átomo qualquer. A energia da terceira órbita, por estar mais longe, vai ser maior do que a segunda, que vai ser maior do que a primeira. Belezinha? Quando você tem um elétronzinho girando num nível de energia, o que é que acontece? Essa quantidade de energia que esse elétron vai descrever aqui, que ele vai descrever na órbita, é uma quantidade de energia constante. A menos
que esse átomo receba a energia de fora, por exemplo, a energia calorífica lá do bico de Bunsen, recebe a energia de fora, e o que acontece? Esse elétron ganha energia cinética suficiente para pular de camada. Para pular de camada. Ele sai de uma camada menos energética e vai para uma camada de maior energia. A gente chama esse estado aí de estado excitado do átomo. A gente explica isso daqui didaticamente nessa lentidão, mas na verdade isso é um processo muito rápido. É feito numa fração, uma microfração de segundo, belezinha? Quando esse elétron retorna para a sua camada original, o que é que vai acontecer? Aquela luz que o átomo recebeu, ele vai liberar ela novamente, só que sobre a forma de luz. Esses são os dois procedimentos aí, os dois passos, digamos assim, para que você tenha finalmente o processo de emissão de luz. O átomo recebe energia de fora, o elétron salta de uma camada menos energética para uma mais energética. Quando esse elétron retorna para o seu estado original, para o seu nível original, a energia que ele absorveu, ele vai liberar sobre a forma de luz, que é a radiação eletromagnética que ele citou no texto. Então, a liberação de luz aqui, ela só se dá aonde, pessoal? Ela só se dá aqui no segundo passo, ou seja, no segundo processo, que é o processo que da volta, quando ele retorna para a sua camada original, quando ele sai de uma camada de mais energia e retorna para a sua camada de menor energia. Você tem isso daqui na letra D de dado. Belezinha? Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Uma questão bem direta, né, no assunto que é relativamente também bem fácil de ser lembrado, inclusive. Na letra C aqui, que é o que cita talvez as mesmas palavras, mas comete um erro gritante, ele diz assim, ó, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, a energia vai ser diminuída, ou seja, ele vai liberar a luz, quando o elétron ficar girando numa mesma órbita. Se o elétron fica girando numa mesma órbita, ele nem recebeu e nem perdeu energia. A energia vai ser constante. Então ele não vai nem emitir luz e nem absorver energia. Belezinha? Então está aí mais uma questão relativamente simples no nosso Enem. Outra questão que aparece já também numa frequência que já está se tornando costume no Enem. Questão de cromatografia. Vamos observar aqui. Ó. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se o comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, o que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, você colocou aqui, ó. Você tem o papelzinho de filtro, que é um material usado em laboratório, por exemplo, para fazer filtração. No dia a dia, a gente tem, similar a esse papel de filtro de laboratório, os papéis coadores, que servem para preparar café, etc. e tal. E aí você tem o copo de vidro e ele colocou o etanol aqui. Perceba que a parte do papel de filtro que vai tocar o etanol é apenas essa daqui, ó. É apenas essa daqui de baixo. Belezinha? Mas o etanol vai se deslocar pelo papel por uma parte maior. A parte do papel que não está tocando diretamente o etanol. É isso que ele está dizendo aqui, chama a atenção dos alunos, porque é o contrário do sentido da gravidade. A gravidade aponta para baixo e o etanol vai se deslocando através do papel no sentido superior, no sentido de ir para cima. Belezinha? E isso daqui acontece, galera, por quê? Porque você tem esse processo aqui, como eu já falei, ele pode ser usado para cromatografia. Por exemplo, se você pingar aqui um corantezinho de uma caneta hidrocor, por exemplo, essa caneta hidrocor ela é feita muitas vezes da mistura de várias cores. Então, conforme o etanol vai passando, vai atingindo esse pontinho aqui, essa tinta do hidrocor, o que é que vai acontecer? Ele vai formando ao longo do papel as cores, digamos assim, que formam aquela tinta comercial do lápis hidrocor. Então, a isso daí a gente chama de cromatografia. Belezinha? Essa cromatografia, de maneira bem específica, ela leva em consideração duas fases. A fase do papel
e a fase do etanol, que vai se deslocar pelo papel. A gente chama isso daqui, então, de fase móvel. Fase móvel. E o papel, que no caso aqui é o que vai permitir que o etanol corra, digamos assim, usando um sentido bem literal, corra por ele, o papel de filtro vai ser chamado pela gente na cromatografia de fase estacionária. Belezinha? Estou dando apenas uma explicação assim por cima, não que isso seja necessário para resolver a questão. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é esse movimento aqui da fase móvel pela fase estacionária só é explicado pela característica aqui, pela característica da capilaridade que o papel de filtro vai apresentar, os porozinhos que o papel de filtro vai apresentar. Então, uma indagação aqui também bem direta para a gente. Só como uma referência, pessoal, muita gente costuma fazer isso daí em casa ou até mesmo quando viaja e fica atento longe de casa, que é o processo de aguar plantas, aguar pequenas plantinhas que são plantadas em pequenos vasos. A plantinha ela vai ficar num vaso, obviamente, um desenho aqui, uma plantinha feia, mas tudo bem. E aí essa plantinha, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, evitar que ela morra, ela precisa ser regada com água. Quando a pessoa viaja, obviamente fica incapacitada de fazer isso. Então, algumas pessoas colocam o quê? Elas pegam uma garrafinha de água, por exemplo, uma garrafinha de água, 2 litros, 1 litro, com água, obviamente, e aí colocam um cordãozinho pequeno, por exemplo, esses cordões de cadastro de tênis, cadastro de sapato, colocam dentro da água e colocam lá no vasinho. E aí, pelo mesmo princípio da capilaridade que ocorreu aqui no experimento, a água vai começar a se deslocar contra a gravidade, inclusive, através dos porozinhos presentes no cordão, belezinha? Substância presente no cordão aqui no papel é relativamente a mesma, a celulose, as fibras de celulose, que apresentam essa característica aqui de capilaridade. Então, esse procedimento aqui é utilizado muito mais no laboratório, e esse procedimento aqui é utilizado um pouco aí no cotidiano. A questão poderia também trazer esse detalhe de maneira específica. Belezinha? Então, letra D de dado, capilaridade nos poros do papel seria a nossa resposta, ok? Próxima questão diz assim, o odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, cromo e níquel. Então você vai ter um sabonete aí feito de metais, inclusive. A principal vantagem, metais dissolvidos, obviamente. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Informação aqui que a gente deve prestar atenção. O sabonete, de alguma maneira, não se desgasta. Ele não é consumido durante seu uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, que é a estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como? Ele está perguntando então, galerinha, qual que é a função do sabonete? Pessoal, perceba, em nenhum momento ele falou alguma substância que seja ácida, ele não falou que o sabonete contém íons para ser eletrólito, ele não falou que o sabonete tem característica polar e apolar para agir como tensoativo. Então, a gente fica entre duas respostas aqui de maneira bem exclusiva. O sabonete pode ser um agente redutor, pode atuar como redutor, e ele pode ser um catalisador. O que é que faz a gente crer na resposta de maneira direta? Mais uma vez aqui o texto fazendo menção à característica química. Ele disse que o sabonete não se desgasta. Se o sabonete não se desgasta, significa o quê? Ele não é consumido no fim das contas. Isso daí de não ser consumido no fim das contas é a característica direta e nítida de quê, pessoal? De um catalisador. O catalisador ele atua como? Nos processos e nas reações químicas? Acelerando a reação, aumentando a velocidade. Como que ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação. Como que é o procedimento microscópico desse catalisador? Ele não é consumido, isso significa o quê? Que no início da reação ele tem as suas ligações, a sua estrutura, de alguma maneira quebrada, mas que no final do processo, a mesma substância que foi quebrada,
ela vai ser formada novamente. Ou seja, do mesmo jeito que o catalisador entrou, ele vai sair. Então, no fim das contas, ele não vai ser o quê? Ele não vai ser consumido pela reação química. Então, o catalisador seria a nossa resposta para a gente dizer o que é esse sabonete aqui no processo de tirar o cheiro de alho que ele falou aí no texto. Por que não é redutor? Se você observar, professor, o enxofre aqui na primeira estrutura ele está na forma positiva. Ele tem carga mais 1. Na estrutura número 2, observa que o enxofre está ligado com outro enxofre no lado esquerdo e o carbono do lado direito. Não tem diferença de eletronegatividade entre enxofre e enxofre, mas vai ter entre o enxofre e o carbono. O enxofre é mais eletronegativo. Então ele puxa a nuvem eletrônica para o lado dele, fazendo com que ele fique parcialmente com carga menos 1. Então, se você observar o enxofre de mais 1 para menos 1, ele sofreu o quê? Uma redução. Se ele sofreu uma redução, é por conta de um agente redutor. Não tenha dúvida. Por que então não é a letra B de bola? Se ele não tivesse dado essa informação aqui, que o detergente, que o sabonete, no caso, ele não se desgasta, eu poderia ser levado a crer que o sabonete seria um agente redutor, porque provocaria a redução do enxofre. Mas o fato, a característica dele não se desgastar, impede isso daí. Impede dele ser usado como agente redutor. Se você observar rapidinho, aqui de alguns conceitos, o agente redutor, ele é aquele que sofre o que, galerinha? Oxidação. E se você lembrar, oxidação significa o quê? Lá numa pilha, por exemplo, no processo eletroquímico. Significa corrosão. Significa desgaste. Então, uma substância, para agir como redutor, ela vai se oxidar, ela vai se desgastar, ela vai se corroer. Então, se ele fala no texto que o sabonete não sofre isso daí, ele não pode ser esse agente redutor, então sobra catalisador, letra E. Belezinha? Próxima questão vai dizer assim, ó. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu na década de 50 e 60 como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90, que pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química, pode participar do equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, o que ele está dizendo, galera? Ele está dizendo que o cálcio, por ter uma semelhança química com o estrôncio-90, eles são inclusive da mesma família, ó. Família 2A, ela é a mesma família 2A. Ó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aqui está o cálcio, aqui está o estrôncio. Mesma família. O que significa isso? Propriedades químicas similares ou semelhantes. Então ele está dizendo que o cálcio pode ser trocado pelo estrôncio na formação dos carbonatos. Então, quando você tem um carbonato de cálcio, por exemplo, esse carbonato de cálcio pode virar o carbonato de estrôncio, que vai manter as mesmas propriedades, belezinha? E entrar na cadeia alimentar de uma maneira geral. E aí vem, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em que tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Galerinha, ele disse tudo aqui no texto. Ó. Se o estrôncio pode substituir o cálcio, em qual desses tecidos aqui eu tenho uma quantidade maior de cálcio e assim eu posso acumular maior quantidade de estrôncio? Só pode ser nos tecidos ósseos. Se você lembrar dos contextos que envolvem essa parte de radiação, o uso da radiação em raio-x, em radiações utilizadas como exames de imagem, você vai ver que o cálcio utilizado, o cálcio presente nos ossos, ele de uma maneira geral vai acabar absorvendo uma parte dessa radiação, que vai ser acumulativa justamente pelo estrôncio. Então, uma questão bem direta aí, bem simplesinha, sobre aplicação de radioatividade, considerando uma questão fácil no nosso Enem, letra E. Belezinha? Vamos lá, vamos brincar de termoquímica agora. Diz assim, a próxima questão. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato.
Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose, nosso é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas. Então, observe que a glicose ela tem uma forma relativamente conhecida, C6H12O6, mas como ele fala para fazer a combustão da glicose aqui, então você já tem de cara a fórmula molecular da glicose. E o ácido lático, aí você não tem a obrigação de lembrar mesmo da fórmula molecular dele, mas ele também deu aqui na sua reação de combustão. O que ele disse aqui é que durante um processo em que você tem déficit de O2, você pode ter a conversão da glicose em duas moléculas de ácido lático, belezinha? Esse processo aí, repito, é um processo que apresenta déficit de oxigênio. E aí ele diz aqui, para unir o texto aos conceitos, inclusive biológicos. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Que processo anaeróbico é esse daqui, galera? Voltando aqui. Que processo anaeróbico é esse que fala aqui? Processo anaeróbico é aquele processo com pouco ou então com sem oxigênio. Ou seja, é aquele processo em que ele falou na questão em que vai utilizar menos oxigênio, déficit de oxigênio. Então significa que a reação que representa esse processo anaeróbico vai ser qual? Vai ser a glicose, C6H12O6, formando as duas moléculas de ácido lático, CH3, CHOH, COOH, que é o ácido carboxílico. Então essa é a reação que ele descreveu para mim no texto. O que é que isso daqui lembra? Essa aqui é a cara de lei de Hess, que é quando você tem uma reação em que você não sabe o ΔH, e aí você vai calcular esse ΔH a partir de outras reações que ele forneceu. Qual que seria a dificuldade aqui dessa questão? Dificuldade, digamos assim, relativamente, é que ele não deu para a gente de maneira clara, ele não escreveu para a gente essa reação aqui, mas ele a descreveu no texto. Ele descreveu, é uma reação bem pequenininha, e as fórmulas moleculares eu peguei aqui da reação de combustão de cada um. Então vamos lá. Para eu utilizar o processo da lei de Hess, como é que vai ser? Eu vou considerar essas reações aqui como se fossem reações intermediárias. Na verdade, essas reações são dados da questão. Mas eu vou fingir que são reações intermediárias que formam esse processo aqui de decomposição, de formação do ácido lático de maneira anaeróbica. Então eu vou ter o quê? Vamos lá. Eu vou deixar cada substância aqui nas reações de combustão do mesmo jeito que elas se encontram aqui na reação global, na reação que eu acabei de montar. Como é que eu vou fazer isso daí? Observe. Eu tenho a glicose aqui, ela no reagente na quantidade de 1 mol. Significa o quê? Eu vou procurar a glicose aqui nas reações de combustão e eu vou deixar ela com a mesma situação no reagente e na quantidade de 1 mol. Nota que a glicose está aqui na primeira reação, ela já está no reagente e ela já está na quantidade de 1 mol. Então não tenho nada o que fazer com essa primeira reação, nenhum ajuste que fazer com essa primeira reação. Vou inclusive escrevê-la aqui novamente. C6H12O6 mais 6 mol de O2, formando 6 CO2 mais 6 moléculas de água. O ΔH, como eu não mexi na reação, o ΔH não vai se alterar. Belezinha? Na reação 2, o que é que eu vou procurar na reação 2? O ácido lático, que está aqui no produto, na minha reação global, na reação que eu montei e que é o alvo da pergunta da questão. 2 moléculas, 2 mol de ácido lático. Onde é que está o ácido lático? Ele está no reagente e observa que ele está com a quantidade de seu mol. Então está tudo fora de ordem aqui. Ele nem está na mesma posição, nem está no produto, ele nem está com a mesma quantidade de mol. Então o que é que eu farei com essa reação aqui? Eu vou inverter para que eu deixe ele no produto e além de inverter, eu vou multiplicar por 2. Ou multiplicar por menos 2, né? Multiplicar por menos 2, o menos você inverte e o 2 você está dobrando. Então vamos lá, se liga. Se eu vou inverter isso daqui, significa que o que era reagente vai para produto, o que é produto vai para reagente. Como eu vou estar invertendo e dobrando, então todas essas quantidades aqui
serão multiplicados por 2. Os 3 mols de água aqui vai virar 6. 3 mols de CO2 vai virar 6. 3 mols de O2 vira 6. 1 mol de ácido lático vira 2. Como eu vou inverter, eu vou colocar essas quantidades aí e repito de maneira invertida. Então, eu vou ter 6 CO2 mais 6 moléculas, 6 mol de água. Vamos falar macroscopicamente, né? Mol. Produzindo o quê? 2 moléculas de ácido lático, CH3, CH, OH, que é o álcool, e o ácido carboxílico. E 6O2. Para quanto que vai o ΔH desse bichinho aqui? Opa! Para quanto que vai o ΔH? Se eu invertir, então o sinal vai ser invertido também, vai ficar mais. E se eu dobrei, o módulo dele, 1344, será dobrado também. Então vai ficar 2688 kJ. Belezinha? Para comprovar que o que eu fiz está correto, vamos somar essas duas equações aqui. Se o resultado dessa mesma reação, a lei de resta perfeita, eu posso somar esses dois calores aqui de cada uma da reação e dar o ΔH global. Simplificando aqui substâncias, 6 mol de O2 no reagente, 6 mol de O2 no produto. Um abraço para ele. 6 mol de CO2 no produto, 6 mol de CO2 no reagente. Tchau e benção. E a água? 6 mol de água no produto, 6 mol de água no reagente. O que é que sobra para a gente, pessoal? Glicose no reagente e os 2 mol de ácido lático no produto. Ou seja, sobra essa mesma reação aqui. Belezinha? Deixa eu colocar aqui em cima. O ΔH dessa primeira fica inalterado, menos 2.800 kJ. E o ΔH dessa segunda reação aqui, já que ficou atrás de mim, né? 2.688 kJ. Ok? Esses são os valores, então, que agora eu somo pelo princípio da conservação de energia. Então, o ΔH vai ficar menos 2.800 mais 2.688. Isso daqui vai dar quanto? Menos 112 kJ. Resposta aqui você vai encontrar na letra A. Belezinha? Então, questão direta e clássica do nosso assunto de lei de Hess. E, finalmente, a nossa última questão do Enem 2019. Diz assim: uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, que ele dá o nome oficial aqui, politerefitalato de etileno, ou popularmente chamado de poliéster, gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Galerinha, o que é essa bexiga aí? Transesterificação. O que é essa reação? Reação de transesterificação, galera, de maneira bem direta, é quando você forma um éster a partir de outro éster. Pessoal, mas se eu formar um éster a partir de outro éster, qual o objetivo disso? Essa formação de éster envolve de maneira bem simplificada isso daqui, um éster de cadeia longa, de cadeia grande, em um éster de cadeia curta. Então, o objetivo da esterificação é você manter a mesma função orgânica, só que numa cadeia carbônica menor. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir disso daqui. Vamos lá representar de maneira genérica. Função éster C≡O ligado a um radical R'. Ok? C≡O, grupo carboxilato aqui, ligado a um radical R'. Isso forma a função éster. Você vai reagir a essa função éster na reação de transesterificação com um álcool de cadeia curta. Geralmente, sem querer estragar aqui para a questão, geralmente se usa álcool metanol ou etanol, que são os dois álcools menores que a gente tem, de 1 e 2 carbonos, respectivamente. Então você usa aqui um álcoolzinho de cadeia curta, eu vou chamar de R2', belezinha? E aí essa reação aqui, que pode ser reversível inclusive, ela vai formar um éster de cadeia curta através de quê, professor? O que vai ocorrer aqui, na verdade, deixa eu trocar de cor, o que vai ocorrer aqui, pessoal, é simplesmente a troca dos
radicais do álcool e do éster. Esse grupo R2' vai trocar de lugar com esse grupo R' aqui. Ou seja, a cadeia carbônica menor do álcool vai se ligar e vai se acoplar, digamos assim, no éster, formando um éster de cadeia curta, belezinha? E o R' aqui, que é um grupo maior, vai estar agora ligado à hidroxila, formando um álcool maior. Então, isso daqui vai me formar, deixa eu voltar aqui ao azul. Isso daqui vai me formar um éster, a função igual, só que com uma cadeia carbônica menor, belezinha? E a outra substância que vai ser produzida aqui vai ser o álcool, um outro álcool, só que de cadeia carbônica maior. Ou seja, eu tenho um éster formando um outro éster, só que de cadeia curta. Então, lembrando disso daí, eu já sei o quê? Ele está perguntando para mim qual é o composto A representado no esquema da reação. Se isso daqui é um éster, observa, C+O, função éster. Se isso daqui, formando aqui no produto, também é um éster, só como é que isso aqui é um éster? Não estou vendo claramente não. Ó. Um carbono, 2 oxigênios e o grupo metila. Isso daí vai estar assim, ó. C+O, oxigênio se ligando a metila. Ou seja, o mesmo grupinho aqui, ó, do éster. Só que o éster aqui, no caso, o oxigênio, ele se liga com esse radical orgânico aqui, que na verdade está presente na cadeia polimérica. Isso daqui é um polímero, cadeia muito longa. Então é um éster de cadeia muito longa. Quando você vem para cá, ó, observa que aqui você não tem mais polímero, você não tem a estrutura aqui isolada em parênteses ou entre colchetes e o Nzinho aqui embaixo. Isso daqui é uma estrutura molecular única, não é um monômero. Então, esse ésterzinho aqui é um éster de cadeia menor do que o que ele era no polímero. Qual que é a diferença? Aqui, quem estava se ligando com oxigênio era a cadeia longa, e quem é que vai estar se ligando com oxigênio aqui agora? É o grupo metila. Esse é o nosso radical orgânico de cadeia curta, que vai tornar o éster menor do que o que ele era antes. Então, se aqui eu tenho éster e eu formei outro éster, significa que eu tenho a transesterificação, que ele falou para mim no texto. Observa que a substância que foi formada aqui no produto, ó, foi um álcool, exatamente como é o conceito lá na transesterificação. Então, esse reagente A aqui, ele só pode ser também um álcool. Então, se você lembrasse disso daí, já mataria a questão, porque o único álcool que está descrito para a gente aqui nas alternativas é o metanol. Mas por que necessariamente o metanol? Aqui, pessoal, no nosso raciocínio genérico que a gente fez aqui, ó, observa que a cadeia carbônica do álcool consumido, do álcool reagente, vai ser a cadeia carbônica que vai estar presente no novo éster, vai estar presente no éster de cadeia curta. Então, se aqui, tomando isso daí como um raciocínio inverso, se o grupo CH3 é o grupo radical que está se ligando no meu novo éster, significa que lá no reagente ele estava se ligando à hidroxila, formando o meu álcool. Então, o meu álcool aqui no reagente, ó, ele só pode ser o grupo OH se ligando a esse CH3. Ou seja, resposta aqui, letra B, metanol. Tranquilo? E assim, pessoal, a gente encerra a resolução, o comentário da nossa prova do Enem de 2019. Eu desejo para você muito sucesso, espero que todos tenham um excelente resultado, que todos tenham uma excelente escolha a fazer no curso que cada um vai seguir. E lembre que o canal aqui, Química Mais, estará sempre à disposição de cada um e de cada um de vocês. Forte abraço a todos, fique com Deus, valeu!